Depois de sair vários vídeos de gameplay de jogos de terceira rodando no Switch 2, veio uma polêmica nas redes sociais, em comentário desses vídeos, etc., sobre as versões do Nintendo Switch 2 estar pau a pau ou até vezes melhor do que a do PlayStation 5. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo. Tá melhor mesmo? Tá pior? Tá igual? Você que vai pegar o Nintendo Switch 2 pode ficar despreocupado quanto aos jogos de terceira referente à sua qualidade? Bora falar sobre isso nesse vídeo aqui agora. Simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo YouTube brasileiro. Estamos aqui para falar sobre essa polêmica. Jogos do Switch 2 estão rodando igual ou melhor do que no PlayStation 5. Vou trazer algumas comparações que ainda não são as minhas, porque eu não tô com o console em mãos, e essas comparações foram feitas com os vídeos de gameplay que foram lançados do Switch 2 e uma reprodução do PlayStation 5. Tem outros consoles aqui também que a gente vai falar. Vamos dar uma analisada, vamos ver aqui juntos a comparação feita pelo canal Cico1 e outros canais aqui também, que eu vou deixar na descrição a referência, pra gente poder chegar numa conclusão, tá? Recado, dá pra você ver no celular? Dá, mas eu aconselho aqui você ver numa tela grande, seja no monitor do seu computador, numa TV, para você ter a maior percepção da diferença entre uma versão e outra, para você entender o que a gente vai conversando durante o vídeo e a conclusão no final dele, beleza? Recados dados, bora para as comparações. Bom, vamos começar aqui com Cyberpunk, galera. Do lado esquerdo do PS5, do lado da direita Nintendo Switch 2. De cara, a gente já consegue ver uma coisa aqui interessante, que é a versão do PS5 é uma versão mais escurecida do que a versão do Nintendo Switch 2, né? Dá pra ver bem isso aqui, isso fica bem claro, né? Mas aí efeitos de fumaça tem aqui no Switch 2, igual do PlayStation 5, mas já o PlayStation 5 tem alguns lugares que estão com a luz acesa, que o Switch não tá. E aí eu não sei se é por causa do momento da captura, que às vezes pode estar aceso, pode não estar, porque o Night City é uma cidade muito viva e as coisas podem acontecer dinamicamente. E aí, mais uma vez, a evidência de que é uma muito mais escura do que a outra. Do Switch 2 você vê todos os detalhes ali, né? Você não tem essa diferença de visualização. Parece que tá de noite no PlayStation 5, parece que tá entardecer no Switch 2, né? Olha a diferença bem gritante aí de um pro outro, ó. Mas fora isso, cara, eu não vejo grande diferença. Se você reparar, se você tiver um olho bem bom, você vai conseguir ver que os tracejados aqui desse painel de LED, eles estão um pouco mais serrilhados do que no PlayStation 5 Pro, que fica mais reto, mais suave, né? E na transição da imagem você consegue ver um tremelique na versão do Switch 2, mas cara, é quase imperceptível. Isso aqui é realmente só para você olhar com os olhos bem atentos, assim, sabe? Essa parte aqui é muito bacana, porque, mais uma vez, a do Switch tá muito mais clara, mas tem o efeito de fumaça. Lá aos fundos, dá pra ver os prédios ao fundo, sabe? Os painéis estão tão nítidos quanto a versão do PlayStation 5. Então, realmente, os efeitos de iluminação aqui na parte do Switch 2 é muito difícil de ver a diferença de qualidade, né, nesses vídeos aqui. Apenas, realmente, que a questão de iluminação em anoitecer do PlayStation 5 tá mais evidente do que o do Switch 2. Aqui a gente vem para um ambiente de batalha, né, tipo de uma confusão que tá tendo aí. Aproveitar que os personagens chegaram perto, tá com esse efeito de blur por causa da movimentação, né, tanto nos dois consoles. Aqui a gente consegue ver que o personagem, aqui a coloração do Switch tem uma contraste mais forte, tanto que a coloração do personagem está diferenciada. Agora aqui nessa tela parece estar mais escura a versão do Switch do que a do PlayStation 5. E aqui os personagens estão basicamente idênticos, tá? A gente consegue ver uma resolução um pouco maior aqui no lado do PS5 para esse personagem que está do ladinho, mas, cara, é muito parecido, cara. Olha só, uma versão do lado da outra. Aqui, ó, vendo o rosto desse personagem assim aproximado, os detalhes aqui do rosto tem também no Switch 2, a gente consegue ver que tá um pouquinho mais embaçado do que no PlayStation 5, né? Mas a diferença é muito pequena, cara, muito pequena. Essa parte aqui, cara, do Keanu Reeves é muito igual, cara. É muito igual. Você consegue perceber aqui que, cara, acho que é o cabelo e a barba dele um pouco mais nítido, um pouco mais definido no PlayStation 5, mas fora isso, cara, eu não consigo ver rapidamente, assim, diferença alguma. A fumaça no ar é a mesma, sabe? O personagem aqui atrás bizarro, esfregando a cara no hambúrguer é a mesma. Sendo bem sincero, cara, eu não consigo ver grandes diferenças aqui não, tá? E aí esse é o decorrer da cidade.
Os hologramas tá com efeito diferenciado, dá pra perceber isso, ó. Ó, o holograma aqui no Nintendo, no PlayStation 5, ele tem um efeito mais nítido. E aqui no Switch ele fica tipo com uns rabiscos, sabe? Ó, é tipo um chuviscado. Esse chuviscado não tem no PlayStation 5. Se isso é questão de gráfico ou de efeito que é diferente, eu não sei, tá? Mas eu sei que tem essa diferença. Nessa parte aqui, cara, eu vi até uma zoeira na internet, o pessoal falando, nossa, olha a diferença do PlayStation 5 pro Switch 2. Pra mim, os dois estão embaçados aqui nessa parte do Polydance. Então, assim... dá pra ver que o do Switch tá um pouco mais embaçado, mas são duas imagens embaçadas de qualquer forma. E aí vai mostrar mais uma penca de imagens, cara, que, sendo bem sincero, essa aqui, vamos trabalhar nessa aqui. PlayStation 5 e Switch 2. Cara, o efeito de fumaça tá aqui. A logo tá até mais nítida no Switch 2, mas pode ser pra questão de efeito de movimentação. O fundo a gente consegue ver a mesma coisa de fundo, então assim... Acho que na questão de Cyberpunk ficou bem claro que a versão do PlayStation 5 e do Switch 2 estão muito aproximadas. O que a gente precisa ver é performance, né? Que a gente sabe que a performance do Switch 2 vai rodar entre 30 e 40 FPS, 1080 na dock, né? E dependendo pode chegar a 720p no portátil. Então, logicamente que talvez frame rate e performance no PlayStation 5 seja melhor do que no Switch 2, mas questões visuais é bem difícil de você conseguir quantificar a diferença. Eu quero partir agora aqui para Final Fantasy VII Remake, que foi um que deu bastante polêmica, a galera comparou bem e viu até uma imagem que no Switch 2 parecia estar melhor do que no PlayStation 5, né? Olha essa aqui do Barrett, cara. Joga em Final Fantasy VII, é muito bom. É imperceptível a diferença. Imperceptível, né? Dá pra perceber. Aí vem essa cena clássica do Cloud Strife pulando do trem. Aí tem aqui a cara dele, ó. Meu irmão. Olha aí. É essa cena aqui que a galera falou que do Switch 2 tava mais parecida do que do... Tava melhor do que a do PlayStation 5. Mas, cara, na boa. É muito idêntico. É muito idêntico. Você vê aí as diferenças, ó, nos efeitos do tonel... A Tifa, cara... Pelo menos nas cutscenes está muito parecido. E aí a gente volta para aquele lance, né? Mais uma vez, performance, né? O PlayStation 5 é melhor, vai rodar 4K, 60 FPS, a gente não sabe a resolução ainda do Switch 2. Mas quando você bate o olho assim, você não vê tanta diferença, né? Eu quero partir agora aqui para o Street Fighter 6, que tem uma comparação bem bacana aqui que a gente consegue ver, ó. A versão do PlayStation, do Switch 2, né? Rodando, né? A luta acontecendo aqui do Blanca e tal, com o Zangief. E aí, quero que você tente aqui pro fundo, ó. O fundo tá meio escuro, tem um cara no cavalo e tal. Mas a luta rolando aí, os personagens estão bem bacana. Aqui tem HD, deixa eu botar pra 4K pra ficar um pouco melhor. Beleza, e tá aí a versão do Nintendo Switch e tal. Agora a versão do PlayStation 5. A grande diferença é o cenário, né? Tá mais iluminado, tem uma pancada de gente aqui torcendo. Então, assim... Realmente, o gráfico do cenário, a riqueza de detalhes do cenário do PlayStation 5 é maior. Mas quando se fala ali, você tá na batalha, você tá jogando no dia a dia, digamos assim, né? No furor ali da porradaria estancando. Cara, não dá pra perceber diferença muito grande, né? A versão do Switch 2 realmente tá muito parecida visualmente. Vamos esperar aí mudar de novo pra versão do Switch 2. Deixa eu pegar umas comparações aqui do início, ó. Porque dá pra ver bem, a Chun-Li, a apresentação Chun-Li, a apresentação do Ryu no Switch 2, né? E agora no PlayStation 5, dá pra perceber um efeito de iluminação, né? E dá pra perceber que tá mais nítido. Mas é muito parecido. Aí do Switch 2 aqui, parece que ele tá... A textura dele, acho que do Ryu não ficou muito legal aqui não. Ficou meio estourado aqui. E essa comparação é horrorosa, né? Aqui a gente vê também, ó, a comparação fixa na tela. Mudando pro PlayStation 5, mais uma vez. A diferença é nitidez, brother. Tá um pouco mais nítido no PlayStation 5. Aí, ó. Mesma coisa aqui nessa tela. Tá um pouco mais nítido. Mas, cara, é muito 1 para 1, olha lá. Ó. Aqui, ó. Parar nessa tela do Zangief. Tá vendo? A gente consegue ver que tá mais embaçado aqui no Switch 2. Aqui o rosto dele a gente vê com mais definição, né? Os pelinhos do peito dele também um pouco mais definido. Mas, cara, em termos de visual, não tem aquela discrepância, sabe? De um console pro outro como era no Switch 1 e no Switch 2. E aí eu quero aqui pro que mais parece, na verdade, né, o que tem a maior diferença, que é o Hogwarts Legacy. Mas aí essa comparação é com o PlayStation 5 Pro, eu não consegui pegar com o PlayStation 5, sabe? Eu só vi essa comparação
PlayStation Pro. E aí a gente consegue ver que bastante diferença, né? A versão do Switch parece estar menos nítida também, a coloração tá diferente. Essa parte aqui é muito boa, né? Dá pra ver bem a diferença. O efeito de iluminação do PlayStation 5 Pro, ele tá mais translúcido e a luz reflete na cara do personagem. E aqui no Switch 2 é um bolão, né? Um bolão sem tanta transparência e não tem um efeito na cara do personagem, né? Agora essa cena aqui da ponte é interessante, dá pra ver bem a diferença do Switch 2. Ó, esse aqui é o Xbox Series S, mais parecido com o Switch 2, né? Ó, tá vendo? O Steam Deck é mais parecido com o Switch 2, mas o Switch 2 ainda tá mais bonito que o Steam Deck. E agora o Xbox Series S de novo. Essa parte dá pra ver bem, né? Bom, galera, qual é a minha conclusão isso aqui, né? Deu pra ver uma comparação, eu não quis ficar entrando muito a fundo, deixar muito tempo na tela, por quê? Porque a ideia realmente é vocês perceberem que a diferença do Switch 2 para o PlayStation 5, a gente viu que tá com o PlayStation 5 Pro, com o Steam Deck, o Xbox Series, é muito pequena, né? E existe um grande canyon entre quando era a comparação do Switch 1 com jogos de PS4 ou PS5 e agora de Switch 2 com jogos de Xbox Series X e S e também de PlayStation 5, porque a fidelidade gráfica, lógico, não é fidedigno, não é 1 para 1, mas a diferença quando você bate o olho é muito pequena. No Cyberpunk é quase que imperceptível. Então, assim, claro que quando a gente jogar na tela, né, quando você vai pegar, jogar numa TV de 50 polegadas e começar a jogar o jogo, a performance vai mostrar que provavelmente é melhor no PS5, você vai conseguir ver mais nitidez no PS5 porque a resolução vai ser maior, no Switch tá rodando a 1080, né, o Cyberpunk 40 FPS, como já foi dito, e no PS5 dá pra ir a 4K, então quando você chegar perto da TV, você vai ver grandes diferenças, né, agora se você se afastar, sentar no seu sofazão, a uns 3 metros de diferença, e começar a jogar, cara, não vai ter diferença significativa, sabe, que você vai ficar ao ponto de, caramba, que jogo muito pior no Switch 2, como a gente via muito isso acontecer em Mortal Kombat 11, em 1, né, The Outer Wilds, ou até mesmo no Hogwarts Legacy, que a versão do Switch 1 é bem precária, ou outros jogos terceiras que às vezes sofria muito para rodar no Switch 1. Isso não vai acontecer mais no Switch 2. E aí, isso é muito bom, porque chama a atenção do público, mas assim, tem a galera que quer jogar o seu FIFA, quer jogar o seu Call of Duty, quer jogar o seu Doom, que deve estar vindo por aí, quer jogar seu Cyberpunk, e não se liga tanto nessa excelência gráfica, e estando tão parecido no Switch 2, a galera vai começar a dar preferência de comprar no Switch 2, você pode poder jogar no modo portátil também, jogar por aí. Né? A diferença não é tão grande. Switch 2 roda jogos melhores do que o Steam Deck, por exemplo, no modo portátil. Então assim, eu começo a visionar que todos os jogos Third Party que comecem a sair pro Switch têm uma vendagem maior do que o do Switch 1, justamente pela equivalência, né, que a gente consegue ver aí gráfico, lógico, que resolução não é igual, que desempenho não é igual, mas o jogo não tá ruim, o jogo tá rodando bem, e quando você tem o artifício de ter a portabilidade, ainda tem os jogos da Nintendo rodando naquele console, eu consigo ver uma adesão muito maior de um grande público, né? Talvez não do hardcore grafista, mas do grande público, para poder consumir mais jogos de terceira no Switch, e às vezes escolher o Switch em vez de escolher o PS5, ou o Xbox Series S que ele tem em casa, principalmente o Xbox Series S, que vai ser mais parecido com o Switch 2. Porque se eu posso jogar num console que só consigo jogar sentado no sofá, na frente da TV, ou um que eu posso jogar em qualquer lugar, e a diferença não é tão grande, talvez a pessoa vá optar pelo Switch 2, né? Lógico que existem algumas nuances, que por exemplo, se a pessoa gosta de conquista, gosta desse tipo de coisa, aí não vai ter no Switch 2, talvez ela prefira pegar no PS5 ou no Xbox, mas em quesito de gráfico, inclusive de como o jogo tá rodando, eu não consigo ver mais tanta diferença assim visual, não estou falando de performance, não estou falando de resolução no talo, tá? Mas de visual, não existe mais esse Grand Canyon como existia no Switch 1 para as outras plataformas. E só quem tem que ganhar com isso é a gente, né? Mas esses são meus pitacos, sem ver o Switch ainda, sem pegar ele na mão, apenas vendo comparações na internet. Quero saber quais são os seus, deixa aqui no comentário. E claro que assim que o Switch 2 sair, eu vou trazer várias comparações gráficas do console, dos jogos exclusivos do Switch 1 versus pacote de melhoria do Switch 2 e também de jogos de terceira. Vou comparar Cyberpunk, vou comparar Street Fighter 6, pra gente ter aqui a nitidez de fato, sentir aqui de verdade qual é a grande diferença, beleza? Gostou do vídeo, daquele like, se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, canal de Gameplay no Twitter, X, no Instagram e no Threads também, e participa do grupo de ofertas Diga Ofertas, link na descrição do WhatsApp e do Telegram. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!